Aí, já tô gravando aqui. Aqui eu uso o OBS para gravar e depois eu gero aqui o vídeo, eu gero o link para vocês. Bom, vamos lá. Tá? Compartilho a minha tela com você. Tá vendo já alguma coisa? Tudo bem. Vamos lá então. E- Sim. Uhum. Bom, o Sumo, eu não sei se você viu, a gente lançou recentemente a nova versão do Sumo PPM e com algumas melhorias, com algumas melhorias, outras funcionalidades interessantes aqui que podem ser bacanas aí para vocês, tá? E vou mostrar como o sistema funciona, tá? A primeira coisa que você pode fazer quando entra no Sumo PPM pela primeira vez é começar a subir dados. Para subir dados é simples, tá? Eu entro aqui, clico nesse botão, upload, dou um nome para o meu dashboard. O dashboard é como se fosse uma pasta, né? Onde eu vou guardando os meus, eu vou criando os meus gráficos, criando os meus relatórios, vai ficando tudo associado a esse nome que eu colocar aqui, tá? Posso compartilhar esse dashboard que eu estou fazendo aqui com outras pessoas da minha organização. Nesse caso, no meu ambiente aqui só tenho eu, tá? Mas é simples, é entrar aqui, colocar, por exemplo, supermercado, tá? Isso. Coloco aqui na Gumo, tá? Eu venho aqui, eu vou subir um arquivo agora que eu criei aqui fictício, tá? Eu entro aqui, upload, faço o clique aqui, dou clique aqui, vou é um arquivo com dados aqui sintéticos, com é, nome dos produtos, fornecedor, preços, etc. Tá? Posso subir tanto arquivo PDF como arquivo Excel, CSV, Word, texto plano também. Então, entro aqui, faço a subida do arquivo e já começo a trabalhar com ele. Aqui o sistema já está falando para mim, olha, clica aqui e seleciona um dashboard. Eu vou selecionar esse que é um caso de... É uma área de trabalho, justamente. Eu posso ter aqui várias vistas, né? E cada uma com um dashboard diferente. Eu venho, vou clicando, vou selecionando, né? Em cada uma das vistas que eu tenho aqui. Nesse caso, a gente está na vista principal, supermercado Naguma, aqui eu já posso começar a pedir informação para ele. Antes de gerar gráficos nem nada disso, eu vou dar uma olhada primeiro numa tabela, que é a primeira funcionalidade que a gente lançou agora na semana passada, que é essa daqui, Summary Table. Ela é uma tabela resumo, tá? E ela é interativa também. Eu posso clicar nas colunas e começar a trabalhar com os meus dados. Posso fazer contas aqui também, etc. Tá? Então eu entro aqui, tenho a minha Summary Table aqui, tá? E tenho os dados. Aqui, por exemplo, olha, eu quero ver o ID do produto, quero ver o nome do produto, tenho aqui, quero ver a categoria, quero ver o preço. Tá? Então eu já tenho um pouco mais de informação. Estoque, fornecedor. Uma tabela bem simples, né? Agora eu posso, digamos, agrupar essa informação, se eu quiser. Isso aqui é uma pivot table, tá? Então eu entro aqui e falo, olha, eu vou, por exemplo, agrupar isso aqui por categoria. Acabei de agrupar, eu já sei que feijão está em grãos, açúcar está em adoçantes, né? Então eu já começo a agrupar aqui. Olha, agora eu falo, eu quero somar a coluna preço. Quero ver o valor aqui, ou a quantidade, né, para ter mais sentido aqui. Entro aqui, soma, você vê que eu tenho várias opções aqui. Então eu falo quantidade de estoque. Aí eu já somei aqui a quantidade de estoque que eu tenho por produto. Tá? Ele soma tanto por produto como por categoria, né? Aqui, por exemplo, em grãos eu tenho vários produtos, ele soma aqui embaixo e eu tenho o valor unitário total aqui também, que é a soma de tudo, né? Tá? Eu posso também utilizar uma tabela tipo heatmap,
que ele vai mostrar os valores aqui já no mapa de calor, tá? E eu posso utilizar isso aqui também para entrar aqui em Setup. Se eu for o proprietário do dashboard, eu clico aqui em Setup, eu posso fazer contas já aqui, né? Eu posso, olha, vamos agrupar, tá? Vamos adicionar uma coluna nova aqui que seria o valor corrigido, tá? Ou então a quantidade de estoque multiplicado por 2, né? Vamos colocar aqui estoque por 2, tá? Eu entro aqui e falo, olha, multiplica a coluna quantidade de estoque por 2. Tá? Eu entro aqui e vou clicar aqui em salvar, né? Isso aqui. Eu entro aqui e ele vai gerar agora essa coluna nova para mim. Eu já tenho aqui a quantidade de estoque, no caso, tá? Já alterado. E, bom, vamos lá. Essa é uma das opções. Você viu aqui que eu posso pegar isso aqui também e falar, olha, eu quero é, mostrar esses dados no meu painel principal, para não ter que abrir o pop-up cada vez que eu entro aqui no sistema. Então eu entro aqui e coloco, olha, eu quero ver o nome do produto, eu quero agrupar pela coluna, vamos colocar aqui categoria, tá? E eu quero somar os valores de qual coluna? De quantidade, estoque ou preço. Vou colocar um valor aqui qualquer agora, qualquer, preço. Tá? Então eu entro aqui e vou dizer, agora eu quero ver esse, com essa configuração que eu acabei de colocar aqui, eu quero ver isso aqui no meu painel, quando eu entrar no sistema. Então eu publico ele. Você clica aqui e salva. Então cada vez que eu entrar agora no sistema, eu vou ver essa tabela que eu acabei de gerar no meu painel principal. Está aqui já. Tá? Então eu entro aqui agora, cada vez que eu fizer login no sistema e entrar na tela de Full View, se tiver marcado o dashboard aqui, supermercados na Guma, ele vai mostrar para mim essa tabela, tá? Que ele tá guardando, tá gerando aqui para mim. Aí da mesma coisa agora, por exemplo, se eu não quisesse mais mostrar essa tabela, tá aqui. Tá? Então, aí eu posso continuar fazendo o que eu quiser. Olha, eu quero selecionar tudo, ou eu quero deixar só o arroz, por exemplo, já muda. Na categoria eu posso ir eliminando o que eu não quero, seleciono justamente. Pode, pode trabalhar com ele aqui também. Aqui você pode, do mesmo jeito aqui, somando. Eu quero ver o valor total, máximo, mínimo, a média, a mediana. Aqui são pré-definidas, tá? É uma tabela resumo. É bem parecido ao Excel, essa parte aqui tá? Agora eu posso chegar aqui e falar, olha, eu quero, essa é a tabela que a gente lançou agora, né, na semana passada, onde as pessoas podem ir aqui, ir editando, colocando o que elas quiserem, vão editando. Isso é uma das funções. Bom, tudo bem, já tenho aqui a tabela montada pela primeira vez, já tenho um pouco mais de informação, agora eu posso chegar e falar para ele, olha, cria para mim aqui, é, gere um relatório, gere, sei lá, 4 gráficos com informação sobre este data frame. Clico aqui em User View. Primeiro, o User View o que é? Uma vista para mim primeiro. Não é uma vista, se eu tivesse adicionado mais pessoas no sistema, eu poderia, se eu colocasse que essa vista já é uma vista
por default, que nós chamamos, elas também veriam. Agora, nessa primeira vista que eu coloquei aqui, User View, só eu vou ver primeiro. Tá? Então, eu já tenho aqui 4 gráficos, adoçantes, quantidade. Você viu aqui que ele multiplicou, né? Quando eu mandei para ele, quando eu cliquei aqui em Summary Table, e eu falei para ele multiplicar a quantidade, ele já fez a multiplicação aqui dos valores. Ele vai construir um dashboard na tela. É. Aí você viu aqui que ele colocou justamente. Ele vai criando uma tabela, né? Aqui. O que ele fez aqui? Ele criou também uma tabela, mais visual do que aquela primeira, no caso, para dar uma olhada aqui, eu posso mudar isso aqui também de posição, é interativo totalmente. Tenho aqui agrupado por tipo, né, por categoria. Posso selecionar só uma parte, posso voltar a ver o que eu quero, posso selecionar aqui, é um gráfico totalmente interativo, né? E posso selecionar aqui informação, por exemplo, e agrupando, quer dizer, fazendo aqui as minhas as minhas gestões, tá? Agora, você imagina que eu não quero ter um dashboard aqui desse tamanho, cada um com um gráfico enorme, né? Eu quero agrupar isso aqui de uma forma mais bonita, digamos. Então, eu chego aqui e falo, olha, muda a posição dos gráficos, quero 2 gráficos por fila. Né? Em vez de um gráfico por fila, eu quero 2 por fila. Clico aqui de novo, porque eu estou mudando a minha vista de usuário. Ele já girou. Ó, ele já mudou a posição aqui, colocou um de cada um. Aí eu posso mudar o tamanho, né? Coloca um pouco mais pequeno, coloca um pouco mais assim, muda a cor, muda tal. E ele vai mudando para mim. Você vê que eu estou na vista que você imagina só, olha, eu tenho aqui 4 gráficos, mas eu só gostei de um deles para mostrar pro meu chefe lá. Tudo bem, eu entro aqui e falo, olha, esse é o gráfico 1, tá? Esse é o primeiro chart 1 que vem aqui, então eu vou colocar só esse aqui em produção. E deploy. Clico aqui em deploy. Está perguntando se realmente quero fazer isso, eu falo que sim. Aí de todos os 4 gráficos que eu estou vendo aqui, só um deles, mais a tabela interativa, que eu coloquei ela também em produção antes, vão formar parte, tá aqui. Tá? Aí eu venho e falo, olha, agora eu quero, cria, cria um gráfico de barras, né? Agora eu poderia falar, olha, agora eu quero um gráfico de P-chart, né, que nós chamamos, ou de bolha, de scatterplot, bom, tipo de gráfico que eu quiser, eu vou pedindo para ele aqui no prompt. E só com as pessoas que você compartilhou os passos de trabalho. Justamente. Isso. Todo, todo mundo tem acesso a isso aqui. Aí só as pessoas que eu criei, só eu que vejo. Depois que eu coloquei em produção, aí todas as pessoas que eu falei que vão ter acesso, que você define aqui, ver o que eu estou construindo. É o que eu construí, no caso. E pode fazer por área, pode fazer por área de negócio também. Cada área vai ter o seu dashboard. Cada um vai ter acesso. Sim, um não pode ter acesso às coisas do outro, né? Então, ele está construído dessa forma. Ele é multi-usuário, multi-departamento, multi-empresa. Cada um vai ver o que precisar e o que puder ver aqui, né? E que mais? Por exemplo, imagina só, bom, eu já tenho eu já sei realmente o que eu quero, eu vou criar já um dashboard, vou colocar ele em produção já para todo mundo ver. Em vez de clicar aqui em User View, eu clico aqui. Aí eu já
eu vou trabalhando já ao vivo, né? Digamos assim, para as pessoas também que têm acesso a esses gráficos irem visualizando. Tá? Outra coisa que é interessante, talk, a função talk. Tá? Essa função talk é para conversar com os dados. Uhum. Sim. Sim. Pode, pode, não precisa, depende, só se estiver muito bagunçado mesmo. Só se estiver muito bagunçado mesmo, aí sim, mas deixa eu mostrar para você aqui. Eu vou fazer, fazer um exemplo. Então, não te ouvi, Ricardo. Ah, tá. Não, aqui é o seguinte. Só se estiver muito bagunçado mesmo, você vai precisar, no caso, mexer um pouco no teu Excel. Mas normalmente não demora. Por exemplo, você tem aqui uma tabela, tá? Com coluna um, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Tá? Ele está aqui no meio, você vê que ele não está aqui, né? Tá nesse meu Excel aqui, no meu Google Sheet. Ele vai pegar só essas colunas aqui, se eu subir pro Sumo PPM. Tá? Então ele vai pegar só essas colunas, então não tenho que editar dessa forma. Se eu tiver duas folhas aqui, no caso, folha um, folha 2, na folha um eu tenho essas colunas aqui, e na folha 2 eu tenho outras colunas aqui, o que ele vai fazer? Né? Ele vai concatenar horizontalmente essas três colunas. Ele vai dar para você aqui, quando você subir o teu arquivo para o Sumo PPM, ele vai dar para você um grande dataset com grande entre parênteses, com 6 colunas, uma do lado da outra. Tá? Se você tiver duas folhas aqui. Agora, bem, se você tiver isso aqui, ó. Agora, se você tiver isso aqui, ó. Você está vendo aqui, né? 3 colunas, uma aqui, uma tabela aqui e outra tabela aqui. Ele vai pegar essas duas tabelas aqui, só que ele vai essas duas colunas aqui ele vai deixar como coluna não sem nome. Ela vai aparecer depois você quando sobe para o Sumo PPM você elimina essas duas colunas aqui, tá? O mais rápido, o mais assim, digamos para não ter erro é ter as colunas aqui, ó, né, no caso. Esse seria na primeira aqui, ó, na primeira fila e primeira coluna, né? Aqui ele não tem, aí não tem erro, aí você vai trabalhar com os dados brutos do caso, né? E outra coisa que eu queria falar para você, o Sumo PPM, qualquer arquivo que você colocar no Sumo PPM, ele é transformado, tá? Ele vai ser transformado para ocupar menos espaço em outro formato que o Sumo PPM entende. Então, eu subo um PDF, ele vai ser transformado. Eu subo um Excel com várias filas, várias colunas, várias folhas, ele vai ser transformado para o formato do Sumo PPM. Ele muda o formato lá dentro do arquivo. Tá? Tá, vamos lá. Bom, aqui, por exemplo, outra. Uhum. Eu acho que cortou, não tô te ouvindo agora, Ricardo. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ah, agora voltou, agora voltou. Cortou um pouco a conexão aqui. É. Ah, tudo bem. Ótimo.
Ótimo. Uhum. Isso. Só isso, justamente. É. E vamos lá. Outra coisa interessante que você pode fazer no Sumo PPM é pedir para ele um relatório, ou pedir coisas específicas para ele, tá? Por exemplo, eu entro aqui, tenho aqui o meu dashboard selecionado, eu entro aqui e falo, olha, quero uma lista das colunas com os nomes, uma lista com os nomes das colunas desse arquivo que eu subi. Eu entro aqui e clico em Talk, no caso, que eu estou conversando. Deixa eu selecionar o aqui supermercados na Google. E, ele está gerando agora novamente, porque eu tinha desselecionado, tirado aqui o dashboard do Nagumo, então ele está voltando a gerar aqui. Você está me ouvindo bem, né, Ricardo? Ah, tá, tudo bem. Reconectando. Tá, aqui eu tirei aqui, eu já pedi para ele os dados, ele está gerando. Peraí, deixa eu falar para ele aqui, olha. Faz uma lista com os nomes das colunas. Tá? Eu clico aqui em Talk no caso, que eu estou conversando com ele agora. Estou pedindo informação específica. Estou pedindo para ele gerar um gráfico. Aí ele já listou para mim aqui o nome das colunas. Tá? E eu posso pedir para ele outra coisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui interessante. Não vou trabalhar com esse dashboard aqui, eu vou trabalhar com outro. Para selecionar outro dashboard, é só clicar aqui, ó. More. Aí eu vou selecionar um aqui que vai ser, por exemplo, esse aqui, de um projeto, já entrando no teu terreno. Tá? Tenho aqui um pouco de informação e tal. Eu entro aqui, eu vou pedir para ele agora gerar para mim um relatório sobre esse projeto. Faz um relatório sobre este projeto que esteja alinhado com é, as boas práticas em gestão de projetos. Tá? Eu entro aqui e coloco o Talk de novo. Ele vai gerar para mim um relatório agora com informação analítica. Isso. Com texto também. Tá? Aqui eu peguei um projeto que se chama WordPress, é um projeto de TI, e ele já fez o relatório para mim aqui, olha só. Aqui, ó, relatório do projeto WordPress. O projeto WordPress está dividido em 10 fases, cada uma conta com o programador responsável, com custo estimado e real, um percentual de avanço, período, tá, tá, tá. Aí ele faz uma análise por fase do projeto, quem é o responsável, qual é o custo estimado, qual é o custo real, qual que é o avanço, período, data de início, data de fim por fase, né? E ele gera aqui para mim análise de desempenho também, olha só. Custo. Observa-se uma variação significativa entre os custos estimados e reais em várias fases. É raro isso em projetos, né? Ricardo? Por exemplo, a fase 5 e a fase 5, ambas lideradas por Emily, tiveram custos reais muito superiores aos estimados. Isso pode indicar problemas de planejamento ou execução que precisam ser investigados. Né? A maioria das fases está com um avanço superior a 60%, papapá, programadores e tal. Recomendações, olha só, ele faz uma recomendação para você aqui, reavaliar o planejamento das fases com altos desvios de custo e baixo avanço.
né? Fornecer suporte adicional aos programadores que estão enfrentando dificuldades, especialmente a Emily, que é uma das responsáveis, que está sobrecarregada. Ele já falou que está sobrecarregada em comparação com os outros, né? Porque ele falou, tem várias fases, vai te dando várias melhorar a comunicação, implementar um sistema de monitoramento. Vamos lá. Fases, em quantas fases a Emily, em quantas fases a Emily está trabalhando? Venho aqui, vou gerar de novo essa pergunta. Ele está trabalhando aqui na resposta. Isso aí depende um pouco do volume de dados, ele demora mais ou menos, né? Depende um pouco do tamanho da informação e do que você pediu. Se você pediu um relatório aqui muito longo também, ele vai demorar mais para fazer a petição. E outra coisa que eu queria falar para você, se ele, imagina só, que ele falou para mim, de acordo com o data frame fornecido, a Ionis está trabalhando em 4 fases. Pô, de 10 fases, trabalhando em 4, ela realmente está sobrecarregada, né? Aqui, fala quais são as fases e já listou para você, beleza. Agora, nós temos também outra funcionalidade que nós lançamos esse final de semana. Isso aqui você sabe que um dia em inteligência artificial é como se fosse um mês num, num, num setor normal, né? Então, temos aqui outra funcionalidade nova que é geração de relatórios. Você imagina só, você fez integração do ITM com o teu Gira, com o teu Trello, com o teu Asana, com a ferramenta que seja. O sistema vai puxando informação das tuas ferramentas de gestão de projetos. Ele vai integrando, vai puxando informação. Aí fala, pô, eu não quero nem entrar no Sumo PPM, eu quero que ele gere o relatório e mande para mim. Esse relatório eu quero receber no meu e-mail toda segunda-feira, né? Então você chega aqui e fala, olha, vamos pedir para ele uma coisa um pouco mais avançada. Uma análise de valor agregado deste projeto. Análise de valor agregado, earn value, tudo isso, né? Então eu vou pedir para ele aqui, schedule report, eu clico aqui nesse caso, e ele vai mandar, ele vai gerar o relatório. Agora, ele está falando aqui para mim, ó, o relatório foi agendado com sucesso, eu vou receber isso aqui toda segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã, na próxima segunda-feira de manhã, eu vou receber um relatório no meu e-mail com essa análise de valor agregado do projeto, desse projeto aqui. Então, vamos ver se ele enviou mesmo. Vou entrar no meu Gmail. Já tenho ele aqui, peraí. Ele tá puxando lá, eu vou atualizar. E ele vai. Peraí. Não sei se está me ouvindo agora, ele está carregando aqui. Eu tô com. Aqui, já mandou, olha aqui, ó. Tá aqui o relatório, mandou para mim. E aqui ele fala o seguinte: ele fala, olha, esse relatório foi gerado automaticamente, por favor, revise o relatório. Né? Então aqui eu já tenho informação, olha só, o projeto WordPress, para analisar já explica para mim o que é essa análise de valor agregado, tá? E aqui ele já gera para mim a análise de valor agregado por fase do projeto. CPI, SPI, na versão business, sim. Nas outras versões, não. Nas outras versões é uma vez por semana. Na versão business você consegue agendar. É.
ele vai gerando, justamente. É, é. Essa é a versão standard, no caso, né? Mas te dá bastante informação. CPI e tal, indica análise geral, CPI está abaixo do orçamento. Aqui as fases 1 e 4 e 10 tem um CPI maior que 1, indicando que estão abaixo do orçamento. As fases indicando que estão acima do orçamento. A gente faz aqui uma análise também bem detalhada a nível de valor agregado. Então isso aqui ele gera em um Word para você, né? Então eu já tenho, toda segunda-feira nesse caso aqui, eu vou receber essa informação. Não preciso nem entrar no Sumo PPM para ter acesso a esses dados, né? E outra coisa que eu queria mostrar para você aqui. Se eu, imagina só, estou com um relatório muito grande, ele tá preparado, tá? Para trabalhar com grandes volumes de dados. Você pode colocar milhares de linhas de Excel aqui sem problema nenhum. Mas imagina só que você pediu uma análise para ele fazer, ele está demorando um pouco e surgiu a dúvida ou surgiu a necessidade de você ver outra coisa no sistema. O que, que você faz? Clica aqui, para parar a análise, clica nesse botão, ele vai parar a análise que ele está fazendo e você vai e pede outra. Então você pode, digamos, parar ele quando você quiser. Que mais que eu queria falar para você aqui? Aqui, Find Dashboards. Né? Essa função, ele vai procurar dados, não só nesse data frame que eu estou, nesse dashboard que eu estou usando aqui, o WordPress, né? Ele vai procurar em todos. Tá? Então, se eu falar, olha, eu preciso de alguém, subir os currículos, por exemplo, o Sumo PPM também você pode trabalhar com dados não estruturados, como currículo de pessoas, documentação do Confluence de um projeto, Eu preciso saber como é que eu uso o FileZilla, né? Aqui, bom, eu venho aqui e digito FileZilla, e vai falar para mim quais dashboards estão. Aí eu uso essa função aqui, Find Dashboards. Aí ele vai procurar em todos os dashboards que eu tenho essa informação aqui, se eu tiver no caso. Essa informação aqui ele não vai. Deixa eu parar ele aqui, porque no caso FileZilla ele não achou. Não, ele não achou porque eu não tenho, no caso, nesse meu ambiente aqui. Então ele não achou, venho, paro ele e pronto. Outra coisa que eu queria falar para você, management, tá? Se você entrar. Isso, justamente. Isso, justamente. Ele não vai fazer uma análise sobre o que ele achar em todos os dashboards. Não, ele vai falar para você onde está a informação. Como um buscador semântico. É. Aí você vai já nesse dashboard, seleciona e começa a fazer perguntas sobre esse dashboard que você achou aqui. Tá? E- Uhum. Isso, justamente. Você encontra, pega o dashboard e começa já a fazer perguntas sobre esse dashboard específico, né? É, outra coisa, imagina só, subi aqui o meu arquivo, tá? Comecei a fazer perguntas, gerei um gráfico, gerei um dashboard, pá, tá bonito, tá do jeito que eu gosto. E eu não estou trabalhando com integrações, eu não integrei o Sumo PPM com nenhuma outra ferramenta, eu subi manualmente esse arquivo. Se eu tiver, por exemplo, que o dia de amanhã subir outro arquivo, eu simplesmente entro aqui em Management, tá? E não tenho que criar outro dashboard ou pedir os gráficos novamente para ele, não. Se eu quiser que ele trabalhe com os mesmos gráficos, eu entro aqui em Management, em vez de criar um novo dashboard, eu subo um arquivo com o nome do dashboard que eu criei previamente. E ele vai pegar esse arquivo, ele sabe que esse arquivo é desse dashboard e ele vai atualizar esse dashboard com a versão mais atualizada desse arquivo. E é aqui, ó. Você entra aqui e coloca, se o meu dashboard se chama WordPress, eu clico aqui, eu digito WordPress aqui, faço a subida e eu já, a próxima vez que eu entrar no sistema,
ele já vai pegar esse arquivo que eu vou subir aqui novamente. Ele vai pegar a versão mais atualizada. Tá? Essa é uma função. Se eu quiser ver todos os arquivos que eu subi no Sumo PPM, eu posso entrar aqui em NFTs. Tá? Porque os arquivos, quando são subidos para o Sumo PPM, eles se transformam em um arquivo não alterável no que é a base dele. Você pode editar, você pode. Você já viu aquele conceito do ETL, né? O ETL ele é extração, transformação e carregamento dos dados. O Sumo PPM trabalha de uma forma diferente. Trabalha com ELT, que é extração, carregamento, loading, né? E transformação dos dados. Ou seja, o dado ele fica originalmente aqui. Você pode trabalhar com até 3 versões do mesmo arquivo. Você tem acesso a voltar para trás, por exemplo. É, e todas as transformações que você fizer nesse arquivo, ele não altera o arquivo como tal, ele altera a transformação dele. É um pouco complicado o conceito, mas isso me permite voltar para trás quando eu quiser, sem alterar o arquivo original e sem, claro, e sem que qualquer alteração no arquivo original não autorizada seja possível de fazer. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui no SumPPM fica registrado na blockchain privada do SumPPM. Eu posso acessar na versão business, eu posso acessar a minha blockchain, só tenho acesso ao meu e vejo todas as transformações que foram feitas no meu arquivo. É uma auditoria com blockchain, basicamente. Você pode passar isso aqui para um editor, para um auditor, por exemplo, ele sabe realmente que, por exemplo, se chegasse alguém aqui e alterasse qualquer um dos dados do arquivo que você subiu aqui do supermercado, vamos colocasse preço, em vez de 50, eu vou lá e mudo por trás do sistema sem passar pelas vias oficiais, colocar 49,99, o sistema ele vai alertar, tá? Ele vai, e já vai falar que houve uma corrupção na tua blockchain. Ele já alerta o proprietário da blockchain, que no caso é o administrador do sistema, ó, houve uma alteração. Não tem como fazer isso aí, mas imagina que se houvesse algum tipo de hackeamento nesse sentido, né? Ele alertaria também. Por quê? E como ele consegue fazer isso? Ele transforma um arquivo em Excel, ele transforma em dados binários. E o dado binário é 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 0, né, tudo. E quando você transforma ele para o cifrado AES-256, que é a mesma que se usa para encriptar o Bitcoin, por exemplo, essa encriptação ela é determinista. Então, qualquer alteração nesse 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0, ele reflete ali e já muda completamente a encriptação do sistema alerta. Fala, ops, houve um problema aqui, houve corrupção nos dados. Né? Que mais? Só deleta o dashboard que você criou e se você quiser eliminar um arquivo, você no Sumo PPM você queima ele, que é o que se faz dentro do Mono Blockchain. Fica armazenado todo o histórico, tá? Mas você queima ele, você deixa ele indisponível, tá? Não consome espaço também e ele fica indisponível para outras pessoas utilizarem. Para queimar um arquivo é só entrar aqui, selecionar e clicar aqui. Ó. Aí eu queimo esse arquivo, ele já não está mais disponível no sistema. Né? Eu desativo ele, justamente. É. Isso, não consome dados, ele conserva todo o histórico também. O que mais? Você tem aqui no control você vê o código que foi gerado para poder gerar o teu dashboard, né? E você vê também se você pediu algum tipo de informação, como eu pedi aqui, um relatório semanal, eu posso parar
ele ou eu posso eliminar ele. Eu entro aqui em WordPress, Schedule Report, e eu entro aqui e já posso parar ele aqui, ou eliminar ele diretamente. Schedule Report, né? Eliminar vista é outra coisa aqui que você pode fazer, tá? Se você tem aqui, entra aqui em Control, você pode eliminar o dashboard inteiro, clicando aqui. Ou você pode eliminar só a vista. Por exemplo, essa vista aqui ela é de usuário. Tem aqui o quando foi subido esse arquivo, etc. Mas imagina aqui, eu não quero esses dados aqui. Eu entro aqui, Delete View, e ele vai eliminar essa vista. Tá? Eu já posso pedir outra, por exemplo. Uma coisa que eu uso bastante o Sumo PPM é para gerar ideias de dashboards, por exemplo. Eu posso pedir, em vez de pedir, olha, eu quero um gráfico de bolha que mostre isso, isso, isso. Normalmente, quando eu vou explorar os dados primeiramente, eu peço para ele uma coisa genérica, porque ele dá para mim informação em base ao tipo de dado que eu dei para ele, informação num formato que muitas vezes eu nem imaginaria que seria possível gerar. Então, você consegue ter, né, eu costumo fazer isso para deixar ele primeiro aberto, depois já vou, olha, eu gostei desse gráfico, não gostei do outro, e vou montando o meu dashboard, né? Que mais? Vamos entrar lá em Management. Entro aqui em Management e vou mostrar para você agora como funciona a questão das integrações do Sumo. Tá, eu entro aqui em Management, ele está carregando os dados aqui. E entro aqui, aqui eu posso subir o arquivo diretamente, aqui eu posso subir, eu posso fazer a integração, se eu quiser. Posso integrar com o Trello, com o Gira e com o Salesforce, de forma pré-determinada, colocando os campinhos em um formato já definido. Agora eu posso também usar essa função de Tailor Connector para conectar o Sumo PPM com qualquer outra coisa, qualquer outro sistema que tenha APIs, eu posso integrar ele aqui. Então eu entro aqui e falo, eu quero fazer uma conexão específica com o Trello, Trello 2 aqui, coloco o nome, Trello 2, falo para quem que vai estar disponível essa integração, para essas pessoas também poderem fazer os seus dashboards, e eu posso colocar as variáveis secretas aqui, por exemplo, o meu token, o endpoint, tá? Isso aqui fica armazenado de forma secreta no sistema e eu peço para ele, olha, cria uma integração, com o Trello para obter com a linguagem natural eu consigo fazer essa petição. E eu posso usar também, tá? É aqui, ó, eu seleciono que tipo de integração que eu quero, se é com API, com Web Scraping ou Search Engineer. Por exemplo, aqui eu vou falar, olha, eu vou puxar dados de um jornal aqui da Espanha, o El Mundo, por exemplo. El Mundo 2. Tá? Então eu entro aqui e vou fazer o web scraping do El Mundo. Tá? Eu posso entrar aqui e pedir um web scraping para ele. Olha, faça web scraping Aqui eu coloco. O web scrap você consegue ter informação bem específica, só que você tem que ser também específico no que você quer para ele. Então coloco HTTPS para obter as 10 primeiras notícias. Eu faço um teste primeiro. Então trabalhando, você viu que foi tudo com linguagem natural. Ele já puxou para mim aqui as 10 primeiras notícias.
Tá? Ou eu posso pedir, por exemplo, que ele crie para mim também uma coluna nova, se eu quisesse adicionar aqui, que seja, por exemplo, número de mortos em ataques terroristas, sei lá. Ele vai puxar para mim e vai colocar o número nessa coluna nova. Tá? Essa é a função do web scraping que você consegue afinar bastante o que você quer. Mas você pode também utilizar essa outra, que ela é mais genérica, tá? E aqui o que eu posso fazer? Eu posso, olha, busca notícias sobre acidentes de moto no Brasil. Tá? Aqui eu estou pedindo para ele agora usar o buscador do Sumo PPM e ele já vai não só usar uma URL específica, um link específico, ele vai procurar já num grande diretório da internet. Não precisa, não precisa. Então, ele é múltiplo, eu posso digitar do jeito que eu quiser. Em inglês, em francês, em espanhol, em inglês, sem português, sem problema nenhum. E, outra coisa, já estou fazendo aqui, estou passando bem rápido, tá, as coisas. Na parte de ETL Studio, depois que eu fiz a minha integração aqui, já puxei, fiz. Você viu ali que eu tenho a função de Incremental DB, que é você, se você marcar essa opção, essa sincronização que eu fiz, ele vai gerando, você imagina, ele busca notícias hoje, as 10 primeiras notícias. Se tiver, por exemplo, busca notícias se houver acidentes de moto em Madrid. Tá, buscou, se ele achar alguma, ele vai mostrar para mim ali. Aí você marcando a opção Incremental DB, amanhã ele vai passar de novo, automaticamente, o Sumo PPM. Ele tem um Chrome atrás, amanhã ele passa de novo. Amanhã ele passa e adiciona essa linha nova, se ele achar nova, na tua base de dados. Então ele vai incrementando a tua base de dados de acordo com os dias, né, com o que ele vai encontrando nos dias seguintes. Isso aqui é interessante para fazer pesquisa de mercado, é, análise da concorrência, tem um monte de uso. E tem a parte de ETL também. Na parte de ETL é onde você vai, digamos, costurar mais fino, como nós dizemos aqui. Você pode, por exemplo, dentro de um mesmo. Eu nem recomendo utilizar isso aqui agora, mas imagina. Depois já criei uma integração, agora eu quero criar dessa integração, fazer um dashboard. Eu entro aqui, dashboard, crio o dashboard, e adiciono o data frame, tá, que eu quiser com a integração que eu fiz aqui. Tá? É um pouco mais avançado, tá? Eu posso adicionar aqui, por exemplo, mais de um data frame dentro do mesmo dashboard, ou seja, mais de um arquivo dentro do mesmo dashboard. Então eu posso fazer perguntas, olha, puxa para mim do projeto A, puxa para mim do projeto B, do projeto C. Ele tem dentro do sistema, ele tem todas as informações separadas lá. Então ele consegue entregar para você os dados de uma forma bem específica, né? É só selecionar várias bases de dados. Uhum, uhum. Olha, claro, você pode criar, né, essa tua base de dados, deixar essa no mesmo dashboard, a do CRM e a dos clientes separado. Ou, se você falar, sim, agora imagina só que você tem no teu dashboard, nessa tua base de dados, você tem dois arquivos. Você tem o ID do cliente, que é o mesmo do CRM, e o mesmo do outro. O que que você faz? Você concatena isso. Justamente. Aí o que que você faz? Você pode fazer um merge,
dessas duas bases, você consegue integrar os dois sistemas que você tem dentro do Sumo PPM. Aí ele vai agrupar pelo CPF, por exemplo, aqui. Tá? E aí vai aparecer outros dados aqui para você, mas é um pouco mais avançado, mais adiante a gente explica mais. E, outra coisa aqui, questão de machine learning, que está dentro da functions aqui. Machine learning você vai poder utilizar na versão business só. Tá? Você pode criar, treinar um modelo de machine learning específico para vocês aqui, selecionando o que você quer, entrando aqui em machine learning. Está disponível só na versão business, mas é o tempo que você economiza em ter uma ferramenta dessa que você mesmo treinar os seus modelos e aplicar os seus modelos sobre os seus dados, compensa de longe aqui o investimento na versão business. Né? Porque tratar pessoas para fazer só isso aqui é caríssimo e demora tempo. Então aqui no Sumo você consegue, com clique, drag and drop e tal, você gera rapidamente esse teu modelo de machine learning dentro do sistema também, treinado especificamente para vocês aqui. Basicamente é isso. O que você achou do sistema? Sim, sim, dá pra fazer. Uhum. Sim, se você precisar fazer, se você precisar que essa integração seja feita só para analisar dados, Ricardo, eu vou ligar para você aqui. Deixa eu mandar outro link para. É que tá cortando muito. Eu vou desligar e te ligo novamente. Pera aí. Te ligo. Eu não tô escutando quase.